Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai entender como que o processo de SSH funciona. Por quê? Quando você acessa os servidores, você acessa via protocolo SSH, tá? Então, não fica nenhum agente sendo executado nos outros servidores para você fazer a orquestração de configuração. Ele simplesmente faz um acesso SH e roda os comandos e depois te devolve a saída dos comandos, tá? O que que acontece? Eu vou fazer um desenho bem simples aqui, só para vocês visualizarem como que esse processo funciona, tá? Então vamos imaginar o seguinte: nós vamos ter um servidor, tá? Que seria o nosso server 01, que vai ser o nosso master, que vai ser a partir dele onde a gente vai estar orquestrando as configurações. E nós vamos ter mais dois servidores, né? Que vai ser o server 02 e o server 03, tá? A partir do server 01, nós vamos gerar as chaves SSH e compartilhar. Essas chaves SSH, elas são muito conhecidas pelo seguinte nome. São conhecidas por ser assíncrona, né? Onde você tem duas chaves, uma chave privada e uma chave pública. E essas chaves, você compartilha uma delas com outro node e você consegue acessar através dessa troca de informações. Só que muita gente também fala que ela também é uma chave, na verdade é uma chave e um cadeado. Então, eu vou demonstrar para vocês aqui o que, que seria isso. Imagina o seguinte: quando eu gero a chave SSH, você vai ter aqui as chaves e você também vai gerar outra chave, né? Só que aí eu vou fazer uma analogia como um cadeado. Então imagina que isso aqui é a privada e essa é a pública, tá? Então imagina que eu gerei essas duas chaves, tá? O que que eu posso fazer? Essa chave privada fica nesse servidor, tá? E essa chave pública, ela vem para esse servidor e para esse servidor. Quando eu vou acessar os servidores com essa chave, ele vai verificar se eu estou na lista de chaves liberadas e eu vou conseguir acessar esses servidores, tá? Eu consigo acessar esses servidores de forma transparente. Então, quando você joga um comando aqui com Ansible e você quer acessar esses servidores, você vai conseguir ter essa relação de confiança entre os servidores e você vai conseguir trabalhar com Ansible. Então, relembrando, esses servidores aqui não precisam de agentes rodando para poder o Ansible acessar. O Ansible ele usa o protocolo SSH e eles acessam de forma transparente. Só que a gente precisa gerar essas chaves SSH e compartilhar entre os nodes. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu já estou com o meu terminal aberto. Então, depois que a gente está aqui nos nossos servidores, é muito importante a gente olhar para essa questão de usuário, né? Como esse servidor aqui, o server 01, ele vai ser um servidor onde a gente vai orquestrar as configurações, não é bom estar na mão de uma pessoa, a pessoa ter pelo menos um usuário root, enfim. Então, o que que eu vou fazer para poder evitar, né, que um usuário acesse esse servidor e faça algum tipo de instalação, algum tipo de coisa. Ele pode até fazer na questão de verificar alguma coisa, dar um ping alguma coisa, mas ele não vai conseguir fazer as instalações. Então eu vou estar trabalhando com o usuário corrente, o usuário comum que nós criamos no CentOS como Ansible, e nos outros servidores eu também tenho o usuário também como Ansible, que não tem permissão alguma de fazer instalação de programas, a não ser com o usuário root ou sudo, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora? Gerar as chaves SSH. Como que a gente faz isso? Digita SSH keygen, tá? Se você quiser, por exemplo, definir o tipo de chave
KMS, alguma coisa, ou RSA, vocês colocam um T, RSA, e também você pode definir o tamanho de bytes que você quer colocar. Para ficar mais simples, eu vou usar o SSH underline keygen. Vou dar um Enter. Ele vai falar para mim o seguinte: olha, eu posso criar o arquivo ID underline RSA num caminho home do Ansible.ssh. Eu vou falar que sim, então eu vou dar um Enter. Ele vai falar para mim: você que quer criar uma passphrase? Eu vou falar que não, né? Então eu vou dar um Enter de novo e vou dar um Enter de novo. Ok. Se eu der um ls aqui, ls-l, vocês vão ver que não vai aparecer nada. Só que se der um ls-la, que é para aparecer todos os arquivos, até os arquivos ocultos, vocês vão ver que ele criou aqui um ponto .ssh. Quando tem esse ponto na frente, significa que ele é um arquivo oculto. Eu vou entrar dentro desse arquivo, .ssh, e vamos olhar que ele vai ter dois arquivinhos aqui. Esse arquivo ID underline RSA é a chave privada e esse aqui é a chave pública. É exatamente esta chave que nós iremos compartilhar entre os nodes, entre os servidores, tá? Então, como que a gente faz para compartilhar? Eu estando dentro desse caminho, eu somente faço o seguinte: SSH menos copy ID menos I, que eu vou indicar o ID que eu quero compartilhar, né? E também eu uso o usuário Ansible, Ansible server01, por exemplo, porque o server01 ele também vai servir para a gente orquestrar as configurações, então a gente também tem que colocar o server01. Mas aí você me pergunta: Wesley, mas como que eu faço para eu colocar o nome ao invés do IP, né? Então você pode fazer o seguinte: você vem no vim etc host, né? Hosts, aqui em hosts, e você adiciona o IP, dá um tab e server01, tá? Então esses são os meus servidores. Depois disso você vai lá e salva. E aí a gente pode continuar aqui com o comando, né? Que seria esse comando aqui. Deixa eu pegar ele de novo. Então vou digitar de novo aqui porque ele acabou saindo. Então vou digitar ssh-copy ID menos i id rsa.pub ansible server01, tá? Então server01, como eu falei, também vai participar aí de a gente orquestrar as configurações. Vou dar um enter, ele vai perguntar se a gente quer adicionar a passphrase, eu vou dizer que yes, ok, e ele vai pedir a senha desse server01 e eu vou estar colocando a senha do server01. Aqui ele já falou que já adicionou a chave, tá? Então, se eu vier aqui dar um ls aqui dentro dessa pasta, né, que a gente está aqui corrente, ele vai falar o que para mim? Olha, eu criei um arquivo de autorização, authorized keys, onde eu vou deixar todos os servidores que têm autorização para acessar esse servidor. E assim, consequentemente, se a gente vier aqui no Ansible, a gente vai ver que a gente não tem nada aqui ainda. Então vamos lá passar aquele comando também para o 02. Então vou colocar o 02 aqui em Ansible, vou aceitar o fingerprint, vou colocar a senha e ele adicionou no server 02. Vamos dar uma olhada nele agora. Então eu vou aqui, lsa. Aqui, ó, ele já vai estar aqui. Eu vou dar um cd.ssh. A gente vai verificar que a gente está aqui, ó, authorized keys. Vamos ver o que tem nesse authorized keys. Eu dou um cat authorized keys e a gente vai ver que a gente tem a chave que ele gerou e o servidor que tem acesso, tá? E assim, consequentemente, eu vou voltar aqui e vou fazer no 03, tá? Vou fazer no 03, aceitar o fingerprint, colocar a senha. E beleza, adicionou também. Se eu vier no 03, mesmo processo, né? Ele vai estar aqui também com authorized keys, tá ok? Agora, o que a gente vai fazer?
A gente, depois que a gente fez esse processo, vamos ver realmente se ele vai acessar de forma transparente esses servidores. Então, eu posso digitar o seguinte jeito. Eu posso digitar o seguinte comando: ssh server01, por exemplo. Server01, né? E ele já testou, beleza. Ele já saiu. Ele entrou no server01, beleza. Eu vou testar com o server02, ok. E ele foi com o server02 também. E eu vou sair aqui. Voltando aqui, vou acessar o server03. E ele também conseguiu acessar o server03. Agora você me pergunta, Wesley, por que quando eu coloco o SSH, ele acessa só pelo nome do servidor? Olha só, como a gente está com o usuário corrente e todos os usuários são iguais, né? Aqui, ó, ele vai pegar esse usuário, ele vai entender que esse usuário corrente tem também nesse servidor. Então não vai precisar eu fazer assim, ó, Ansible underline server 01, o server 02, o server 03, por exemplo, porque já vai entender que esse usuário é o mesmo que tem neles aqui, então não precisa eu digitar de novo. Agora, se seus usuários aqui for diferente, aí sim você tem que colocar o usuário que você vai fazer para acessar os servidores, tá? Então, beleza. Até aqui tudo bem. Sabendo disso, agora a gente vai começar de fato a estudar sobre o Ansible. Primeiro, eu vou dar um mkdir e vou criar uma pasta chamada curso andei, tá? Porque é onde eu vou colocar todos os nossos scripts ou trabalhos ou tudo que a gente fizer. Então eu vou acessar essa pasta, curso, e vou trabalhar aqui dentro dele, tá bom? Deixa eu limpar minha tela aqui, só para a gente não se perder aqui nesse ambiente, ok? E aqui, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai instalar o Ansible, tá? Mas primeiro, eu preciso que você faça a instalação de alguns pacotes. Então, quais são esses pacotes? Vocês vão digitar em install Apple Release. Antigamente eu colocava só Apple Release, ele ia, agora ele está com esse no arc aqui, né? Então, Apple Release bash-completion, que é para completar os comandos. Esse daqui, ele tem a melhor abstração de pacotes aí, alguns pacotes bem atualizados, então vou usar esse repositório. E também vou utilizar o bash completion para ele completar os comandos para mim aqui no CentOS, tá? E também vou instalar o Vim, tá bom? Vou dar um enter e vocês vão perceber que eles já vão estar instalados. Então eu vou ter que executar como sudo aqui, né? Porque eu acabei esquecendo. Então, sudo. Esses pacotes eles já vão estar instalados, porque eu já tinha instalado anteriormente, né? Então, ok. Depois que você estiver instalado esses pacotes, vocês vão fazer o seguinte: install. Não, na verdade você vai digitar o seguinte: search, tá? E vocês vão digitar Ansible para você ver quais são os pacotes que estão disponíveis para você estar instalando. Aqui para mim não apareceu porque eu já havia instalado, mas vocês podem digitar o seguinte comando, porque foi o que apareceu para mim, tá? Vocês vão digitar o seguinte comando. Aqui é porque na verdade eu já havia instalado, então não vai aparecer. Então você digita install e você digita esse comando aqui, ó, CentOS Release Ansible 29 no arc. Coloca um Y para ele não ficar pedindo ES e dá um enter. Automaticamente ele vai instalar para você. Claro, coloco o sudo aqui, eu sempre esqueço do sudo. Ok, depois que você fez a instalação do Ansible, você pode ver aqui a versão, né? Você pode clicar, colocar o Ansible -- version e você vê aqui que ele vai ter alguns caminhos aqui, ou seja, esse caminho aqui é o caminho onde tem o arquivo de configuração do Ansible. É onde você define, por exemplo, o timeout de acesso, por exemplo, em quanto tempo ele vai ficar para acessar os servidores. Você consegue mudar os caminhos
da pasta de roles, né? Mudar algumas coisas de playbooks. Então, toda a parte de configuração do próprio Ansible vai estar nesse caminho, tá? Configure módulos. Aqui os módulos que ele vai ter do Ansible, tá? Vocês vão entender logo à frente o que são módulos. Ansible Python Modules Location. Aqui os módulos do Ansible do Python, tá? Também tem aqui os binários dele e também vai ter a versão do Python que ele está utilizando. Lembrando, estes servidores também tem que ter Python instalado para fazer para você conseguir fazer os deploys aí, fazer a orquestração de configuração. Então, como essa versão aqui é derivada do Debian, primeiro vocês vão dar um apt update, né, para atualizar a lista. Eu sempre esqueço do sudo. Faça isso aqui também. Aí você digita o seguinte comando. Vamos digitar o seguinte comando aqui. Pera aí. Tá lendo aqui as listas. Então você digita what is, né? Para você verificar se ele vai ter aqui o Python. Se ele não aparecer nada, aí vocês vão install. Opa, desculpa. Apt install, né? E digitam Python. Dá um tab para ver se ele vai aparecer alguma coisa. Que na verdade ele vai aparecer um monte de opção, não precisa, tá? E dá um enter aí. Vocês vão ver que ele vai... Eu sempre esqueço do sudo, por isso que ele não estava indo. E aí ele vai instalar a versão 2.7. E aqui também eu faço o mesmo processo. Apt sudo apt install Python. Ok, vou instalar o Python. Ok, aqui eu já instalei o Python. Aqui ele está instalando. Ok. Então, voltando aqui para o nosso servidor, quando você faz a instalação do Ansible, se você vier aqui em cd etc Ansible e você dá um ls, você vai ver que automaticamente ele criou 3 arquivos, que é um diretório de hosts. Esse aqui é os hosts, onde fica todos os nossos servidores, e esse daqui é onde fica as configurações do Ansible, tá? Esse hosts aqui é o arquivo de inventário. Quando a gente fala arquivo de inventário, não se confunda, tá? O arquivo de inventário é onde vai todas as suas máquinas e onde você vai organizar por servidor, tá? Então, se você vier aqui, hosts, ele já cria como padrão esse arquivo hosts. Então, aqui ele está falando, ó, para você pode comentar com o hashtag, né? Você pode fazer um comentário. Ele ignora o backspace, né? Ele cria grupos ele vai criar grupos de extração, né, de configuração. Então, se você quiser criar grupos de máquinas padrões, você pode colocar os colchetes aqui. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse cara aqui? O web server. Então, você pode pegar todos o seu web server, colocar isso daqui em colchetes, só que não com isso aqui, porque isso aqui está comentado, e colocar todos os servidores que são web server. A partir do momento que você colocar lá ansible.i, que é dos hosts, menos i, e hosts, e você colocar o web server, ele só vai fazer as configurações nesses servidores que faz parte do grupo de web server. Depois a gente vai mostrar para vocês como isso funciona. E aqui você pode colocar por nome de máquina ou por IP, não tem problema algum, tá? E se você tiver um DNS aí no seu servidor, você pode colocar por DNS também, ó. Você pode fazer as configurações quando você tem uma sequência de DNS, tá vendo? E assim vai. Vou sair aqui. Vamos fazer um teste, tá? Então eu vou entrar aqui dentro da minha pasta curso. Opa, menos. Vou entrar aqui dentro da minha pasta curso e vou gerar um arquivo chamado hosts, tá? Então vou aqui hosts e vou adicionar
o server 01, não, desculpa, o server 02 e o server 03. Eu não vou adicionar agora o server 01 que a gente vai entender. Lembre-se, aqui vocês podem colocar o IP, tá? Ou podem colocar o nome de DNS. Porém, tem que ter um servidor DNS ou tem que ter aquela opçãozinho de hosts colocado lá que a gente ensinou para vocês no etc/hosts definido, tá? Então eu vou colocar o nome porque os meus hosts já estão definidos. Então eu criei aqui. Agora eu vou fazer um teste bem simples. Ansible, tá? -i, que é de inventor, ou seja, é o inventário, aquele arquivo hosts que a gente criou, então aquele arquivo. E vou indicar que eu quero fazer um teste com todos os hosts que estão dentro desses arquivos, tá? Se no caso eu quisesse fazer com somente um, eu poderia colocar o nome do host aqui, o nome do servidor, por exemplo, o 02, por exemplo. Então vamos testar com o 02. Eu vou usar um módulo, ou seja, "-m", tá? Então módulos pode ser apt-get, yum, todos esses programas que você utiliza para fazer alguma ação, todos eles são considerados como módulos. E o Ansible tem alguns módulos definidos para ele, tá? Então eu vou usar o módulo do ping, por exemplo. O módulo do ping, vou dar um enter. Então aqui ele só deu uma alertazinha falando do Python, né? Isso aqui é sempre bom vocês estarem vendo, porque às vezes meu Python aqui ele tá desatualizado, enfim, mas ele fez com sucesso aqui, ó. Vocês podem ver que ele fez com sucesso aqui a nossa configuração, o nosso teste. Agora, se eu vier aqui em Ansible e se eu colocar aqui o all, vocês vão ver que eu também consegui aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver se eu consigo. Ele tá dando um warning aqui. Vamos ver se a gente consegue resolver esse probleminha. Porque aqui ele deu até um link, ó, pra gente clicar. Então, pessoal, para tentar resolver isso daqui, vamos tentar vir aqui no nosso servidor master e digitar em um update. Se para você não teve nenhuma atualização, você pode simplesmente pegar e fazer o seguinte. Você vai vir aqui e você vai digitar em um install Python, tá? Pode digitar assim, não tem problema. Dá um enter. Sempre esqueço do sudo. E aqui ele vai estar, quer ver? Deixa eu ver aqui a versão do Python. Ele vai estar com Python 3. Sudo Python. E aqui ele vai estar com a versão do Python 3 e 2. Então, vamos ver se eu consigo remover esse Python 2. Opa, apt-get remove e Python 2. Deixa eu ver, sudo, né? Tem que entrar com sudo. E vou remover o Python 2. Beleza, removi. Se eu ver, deixa eu dar uma olhada de novo como que vai estar. Agora ele vai ter só o Python 3.8. Deixa eu ver aqui se ele vai dar o mesmo erro. Vamos voltar no comando. Vamos digitar então Ansible ping all. Ok, vocês viram que agora ele deu só em um servidor. Eu posso vir aqui também no server 03 e fazer o mesmo processo. apt-get remove Python 2.
Sempre esqueço do sul, desculpa. Ok, vou aceitar. E vou testar de novo aqui. Vamos ver como que ele vai se comportar. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então, assim, se o Python tiver de um lado atualizado e do outro desatualizado, ele vai funcionar o comando, mas ele vai dar aquele warning lá, aquele aviso, tá? Então, o Python, nos servidores, eles têm que estar iguais. Ou se der um warning, se você tiver uma aplicação que você infelizmente não pode atualizar o Python, não tem problema. Ele irá funcionar, a única coisa que ele irá dar é aquele warning, tá? Mas o nosso comando aqui, ele funcionou perfeitamente. Tudo bem? E é isso, pessoal. Essa aula já está muito grande. Espero vocês na próxima aula e tchau, tchau.